Oi, seja bem-vindo mais uma vez ao a nossa série dos eventos finais da profecia da Bíblia. E a partir de hoje nós vamos falar sobre tópicos mais profundos. Nós vamos ter o nosso tema do Anticristo, parte 1. Nós viemos vendo como é que Satanás está trabalhando na tentativa de fazer com que todas as pessoas transgridam a lei de Deus. E hoje vamos aprender sobre o instrumento que ele usa para poder conseguir angariar todo mundo nessa onda de transgressão da lei de Deus, não é? Vamos falar do Anticristo. Quando se fala do Anticristo, existe muita preocupação. Nós já sabemos que Satanás está em luta contra todo mundo, contra todas as pessoas, para que possam transgredir a lei de Deus. Mas as pessoas querem saber, afinal, qual é esse poder do mal, qual é esse poder do Anticristo que vai surgir ou que vai atuar no fim dos tempos. Algumas pessoas começam a imaginar que, olha, este só pode ser o Benito Mussolini. Outros dizem que não, este só pode ser Saddam Hussein. Outros dizem que é o Bin Laden. Outros ainda dizem que é o sistema de computadores que controla o mundo. E outras pessoas optam que, olha, acho que há de surgir um insensato aí no fim dos tempos que vai começar a fazer suas maravilhas aí e enganar as pessoas e desviá-las de Deus. Todos esses estão somente apalpando. Ainda outros recorrem para os jornais, para a internet, à procura de soluções sobre quem pode ser o Anticristo. Mas nós não precisamos apalpar, até porque Deus já criou uma solução. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, nos é dito que Deus não faz nenhuma coisa sem primeiro revelar o seu assunto aos profetas. E Deus, usando um profeta chamado profeta Daniel, ele lhe deu uma visão que, na verdade, vem descrever aquilo que é a obra do Anticristo. E na base dessa descrição, nós teremos que analisar os factos em si e vermos, na verdade, afinal, qual é esse poder que a Bíblia identifica como Anticristo. Ele conta a visão em Daniel 7, versículo 2 a 3. Diz: vi na minha visão levantar do mar 4 grandes animais diferentes uns dos outros. O primeiro era como leão com asas de águia, versículo 4. O versículo 5 diz: o segundo era como urso e se levantou por um de seus lados. O 6, o terceiro era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E eis o quarto animal terrível e espantoso, com força extraordinária, tinha dentes de ferro e 10 chifres. Daniel viu um zoológico muito estranho de animais que se pareciam com animais que ele conhecia, mas que tinham características bizarras que não tinha como descrevê-los ou reconhecer que tipo de animais são esses. Só que ele diz que no quarto animal, que tinha 10 chifres, no versículo 8 diz: eu considerava os chifres, e eis que dentre eles surgiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pela raiz. E olhei, e eis que nele havia olhos como de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Que espanto! 10 chifres, depois levanta um chifre pequeno, destrói 3 deles, e depois aquele chifre, quando ele olha bem, tem boca, tem olhos, e aquela boca falava grandes coisas. O que representam estes animais? O anjo teve que vir de novo explicar a Daniel a representação, ou seja, a explicação, ou seja, o significado daqueles animais. No versículo 17 diz: estes grandes animais, que são 4 reis. E no versículo 23 diz: quanto ao que viste do quarto animal, será um quarto reino sobre a terra. Então nós, na base desta explicação, vemos que os animais representam reis ou reinos, reis ou governos. Olha, esses 4 governos aqui são os mesmos que nós vimos na primeira lição da nossa série. O governo, ou seja, o reino da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. São exatamente esses 4 reinos que também são repetidos aqui na profecia. Mas desta vez, Deus dá mais uma outra coisa que identifica o cenário dos últimos dias ligados com estes reinos. Assim como em Daniel 2, esses 4 reinos eram representados pela estátua, aqui são representados pelos animais. E leão representa a Babilônia, Medo-Pérsia é representada por urso, Grécia pelo leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e Roma por aquele animal terrível e espantoso. E os dedos da estátua, que eram 10, que representavam os 10 reinos da subdivisão do Império Romano, ou seja, da Europa Ocidental, agora aqui nesta visão é descrito, ou seja, são retratados como 10 chifres do quarto animal. Olha, nós já vimos isto
o período em que Babilônia reinou de 605 a 539, depois foi derrotado pelos medo-persas, né? Então, tudo isto estava profetizado, tanto a sua queda no império, o profeta Jeremias já havia falado, e Medo-Persa seguiu-se, depois de Medo-Persa, a Grécia, mais tarde Roma. E depois Roma não foi conquistado, por fim se subdividiu por si, dando origem à Europa Ocidental como o conhecemos hoje. A quem representa então o chifre pequeno que Daniel viu a surgir no meio daqueles 10 chifres? Olha, o anjo teve que lhe explicar detalhadamente acerca só do chifre pequeno. E nós vamos ver 8 marcas que nos ajudarão a identificar quem é este poder. A primeira marca é que o chifre pequeno sai do quarto animal, né? Ele viu aquele chifre pequeno sair do quarto animal, que tinha os 10 chifres. A segunda, ou seja, esta identificação nos ajuda a localizar a região, ou seja, a região sim, o período do surgimento deste poder do chifre pequeno. Surge no Império Romano. A segunda identificação é que a Bíblia diz que levantou-se entre eles, ou seja, entre os 10, outro chifre pequeno. Então significa que o chifre pequeno localiza-se geograficamente no lugar daqueles reinos que compunham o Império Romano, na Europa Ocidental, isso. Então, a terceira marca é que é um chifre pequeno do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. Ou seja, na subdivisão do Império Romano, então tem 3 reinos que, depois com o andar do tempo, foram desarraigados da lista, que agora já não aparecem. Quais são esses reinos? São os reinos dos Hérulos, Vândalos e Ostrogodos. Quem lhes tirou é o chifre pequeno, que é representado aí no quarto animal. Agora, a quarta marca distintiva é que neste chifre pequeno haviam olhos como de um homem e uma boca que falava grandes coisas. Esses olhos como de um homem representam que este chifre pequeno tem um homem poderoso como seu líder. A quinta marca é que é um chifre pequeno, e por ser um chifre pequeno, então isto representa que é um reino pequeno, não tem as dimensões daquelas outras nações que compõem a Europa Ocidental. A sexta marca é que proferirá palavras contra o Altíssimo, no versículo 25. Este chifre pequeno é um poder político, mas também religioso, que se volta contra Deus e profere palavras contra Deus. Então, se proferir palavras contra Deus, significa que este poder está contra, é anti, né? Já devemos estar a ver o que está em jogo aqui. Agora, no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 a 6, também é descrito este poder aqui do chifre pequeno. E diz que tem uma boca que fala grandes coisas e blasfêmias contra Deus. A Bíblia define o que é blasfêmia contra Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 33, nós encontramos os judeus a condenarem Jesus por ele ter falado que eu e o Pai somos um. E depois os judeus responderam, não te apedrejamos por nenhuma obra boa, mas pela blasfêmia que tu, e porque tu, sendo homem, te fazes Deus, né? Os judeus condenaram Jesus de que ele estava blasfemando quando ele diz que ele e o Pai eram um. Mas, na verdade, ele e o Pai são um. Então, mas aqui nós encontramos a definição de que quando a pessoa alega ser Deus, então está blasfemando, biblicamente. Igualar-se a Deus. A segunda definição de blasfêmia é quando uma pessoa se intitula de perdoador de pecados. Em Marcos 2, versículo 7, encontramos de novo os fariseus a condenarem Jesus. Dizem, por que este homem fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, quando um ser humano se intitula perdoador de pecados, então essa pessoa está blasfemando segundo o conceito bíblico também. Agora, nós encontramos as duas definições. E a Bíblia diz que o chifre pequeno fala blasfêmias contra Deus, para dizer que é um reino político, religioso, que tenta se colocar no lugar de Deus, se igualar com Deus, e ao mesmo tempo também fala, ou seja, se intitula perdoador de pecados. A sétima marca distintiva do chifre pequeno é que pensa em mudar os tempos e a lei, o versículo 25 de Daniel 7. Pensará em mudar os tempos e a lei. É um governo que tentaria mudar a lei de Deus, conforme nós já vimos a lei. Então, esse governo aqui lutaria em mudar essa lei.
Olha, só por estas marcas dá a entender que quem está por detrás deste movimento aqui, quem está por detrás desta entidade, é Satanás, porque é ele que tem o plano e estratégia de fazer com que as pessoas transgridam a lei de Deus. A oitava e última marca é que o chifre pequeno faz guerra contra os santos do Altíssimo e prevalece sobre eles. Então, é um poder que perseguiria o povo de Deus, né? Mataria os santos de Deus. A pergunta que surge, quem é este poder? A profecia já está bem clara, bem detalhada, bem descrita, mas precisamos saber quem é este poder que cumpre com todas estas predições. Primeiro, surgiu no Império Romano. É um reino que surgiu em Roma. Segundo, na Europa Ocidental, neste caso. Terceiro, quando surgiu, derrotou 3 reinos e eliminou. Quarto, tem um homem como seu líder. Quinto, é um reino pequeno. Sexto, fala blasfêmias contra Deus. Sétimo, muda a lei de Deus. E oitavo, persegue o povo santo de Deus. Quem é que cumpriu com estas características todas? Quem é este poder? Esta é a lição que nós vamos tratar no tópico que fala do Anticristo, parte 2. Não perca amanhã, nós daremos continuidade e vamos identificar a partir dos fatos bíblicos e fatos históricos quem é este poder do Anticristo. Por hoje, vamos fechar o nosso estudo e pedirmos a Deus para que nos dê saúde e disposição para amanhã darmos continuidade e sabermos deste poder devastador, quem ele é. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, Senhor dos altos céus, queremos te agradecer porque pelo seu amor o Senhor nos dá a possibilidade de desvendarmos todos os segredos através da sua palavra. Queremos pedir para que nos cuide do irmão que está assistindo este vídeo, cuide da irmã que está assistindo este vídeo, permita com que o Senhor possa lhes proteger e lhes conceder a oportunidade para que amanhã possam também acompanhar o vídeo que vai desvendar todo o mistério e deixar as claras com comprovações históricas de quem é este poder que Satanás usa na terra para eliminar a sua lei. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.